Top Glitter Rosa, desde 2020 reunindo mulheres para discutir a leitura de livros cristãos. A mesa está posta, o Senhor tem nos chamado, nós temos nos assentado e Ele tem falado aos nossos corações, porque nós escolhemos a melhor parte. Venha conosco fazer parte de mais essa aventura, Top Glitter Rosa. Hoje nós estamos aqui mais uma noite do Top Glitter Rosa, né? Me chamo Lucineide e hoje eu vou estar falando com vocês sobre o capítulo 11 e o capítulo 12, que é Volte à sua aldeia e volte aos seus valores, né? Nesse livro maravilhoso da Andrea Faulkner, que é esse maravilhoso aqui, né? E esse capítulo, eu só quero ler aqui esse versículo, que sempre nos capítulos tem um início com um versículo. E ele diz assim: E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas 15, 20. Quão maravilhoso é a gente estar voltando para o nosso Pai, né? Como é maravilhoso nós termos um Pai presente e saber que Ele nos protege, assim como diz esse versículo. Esse capítulo 11, quando eu li essa página de início, volte à sua aldeia, eu me fiz essa pergunta. Eu olhei para mim e falei assim, eu lembro da minha aldeia, da onde eu vim, né? O que eu tenho da minha aldeia ainda dentro de mim, né? Que esses capítulos, esse livro são maravilhoso, porque ele faz a gente perceber o simples, né? As coisas simples. E ela fala de uma forma que nos faz entender que o simples é o tudo que nós precisamos. E hoje, falando sobre aldeia, sobre família, e eu lembrei da minha infância, né? E ela falando aqui sobre o retorno, né? Sobre o retorno à sua cidade, em algo que tinha acontecido, e ela teve que retornar lá. E quando ela chegou naquele lugar, ela lembrou dos colegas, dos amigos, da escola, né? Que muitas vezes a gente vai passando dia a dia e a gente esquece de onde a gente veio, né? Aonde a gente viveu, o que a gente aprendeu, e isso se perde a esse mundo tão rápido, esse mundo tão cheio de brilho, né? E que esse brilho todo, ele ofusca tanto os nossos olhos, que nós nos esquecemos daquela cor simples, digamos assim, né? E, e aqui, quando eu me deparei com essa história que ela conta no início, eu me deparei olhando para mim mesma, sabe? Porque nós, assim, eu não sei se todas aqui, né? Mas eu venho de uma cidade do interior, né? E aonde a gente andava em ruas de terra, brincava na rua, né? A mãe era 7 horas da noite chamando a gente para entrar, não tinha perigo, a gente ficava na rua brincando de queimada, e aí eram os mesmos amigos que a gente tinha no bairro, nas ruas, eram os amigos que iam com a gente para a escola também, né? Não era como hoje, a gente vê que no bairro é uma turma, na escola é outra, mas naquela época era a mesma turma que brincava com você ali, era a mesma turma que ia para a escola, e ali você tinha amigos que você ia estudando até lá no ginásio, até muitos amigos levava para a vida. Hoje, eu tinha
uma amiga, nós todas aqui tínhamos uma amiga, que ela se reunia com amigas de escola, eles tinham um dia por mês, é, pulava elástico, isso mesmo. E, e eles se reuniam uma vez por mês com essa turma lá do primário. Eu acho isso uma coisa muito importante, só que isso foi se perdendo, sabe? Hoje você não vê tantas coisas assim. Você vê as crianças hoje muito virtualmente, tudo é muito virtual, tudo é muito tecnologia. E aí, às vezes, essa aldeia, esse lugar de origem, vai se perdendo no meio de tudo isso, né? E aí, ali, ela vendo né, passando ela ter que retornar ali, é, nesse dado momento que foi, né, a perda de um filho de uma amiga da mãe dela e tal. E ela, voltando ali, ela reviveu muitas histórias, né? E hoje eh, me remeteu muito assim à minha infância, aos meus lugares, aonde a gente ia, onde a gente falava, e tudo isso ela relata aqui nesse livro. E E aí, quando ela teve lá, o pai dela deu aquele presente para ela e tudo. E foi quando ela começou a retroceder. Eu acho que dá aquele impacto quando você vai na casa de uma avó, de uma pessoa, de um parente mais antigo, assim, uma tia lá do interior. São umas coisas que você, quando você chega até a casa, até o cheiro da casa, faz você ter umas sensações diferentes. Não é como você estar numa cidade grande, de estar num lugar, e muitas vezes a gente quer tanto algo diferente, novo, né? Como eu estava falando das luzes, né? Do ofuscar, do crescer, né? Muitas vezes falam, não, os filhos têm que estudar em outro lugar e fazem um sacrifício gigantesco para mandar o filho para estudar não sei para onde, para ir para a cidade grande, né? Que antigamente eu lembro que o meu pai, quando a gente mencionava, falava alguma coisa assim que tinha que ir para vai lá para São Paulo. Meu Deus, era tipo, né, um bicho de sete cabeças, porque era muito algo mirabolante, algo muito grande, uma cidade grande. Mas hoje as pessoas fazem muito sacrifício, nós pais, nós mães, muitas vezes nós queremos mandar os nossos filhos para esses lugares, para eles crescerem, né? Para eles serem alguém, para eles. E aqui ela fala da história também do filho pródigo, quando ele quis sair dali, da sua aldeia, do meio do seu pai, ele quis viver algo novo, né? Ele queria algo novo, uma experiência nova, mudança, né, de vida. E, e isso também acontece na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós queremos sair da nossa aldeia, do nosso lugar, do nosso original que o Senhor nos chamou, né, que está no nosso DNA. E às vezes a gente quer sair porque nós queremos ser algo grande. E só o que o Senhor quer de nós é que nós estejamos debaixo da proteção dele, no abraço dele, no estar com ele, a, a voltar ao o nosso original que foi quebrado lá no início. Sempre estamos voltando ao nosso início, né? Foi quando houve a queda lá de Adão, de Eva, que saiu debaixo das mãos do Senhor, saiu do original, saiu do lugar que o Senhor tinha para eles ali. E quando eles saíram, né? Todos nós conhecemos a história como foi, e de lá para cá, o homem sempre quer ter esse senso de pertencimento, ele quer pertencer a alguma coisa. Só que as coisas são tão claras que
o pertencer, se você está em Deus, se você quer pertencer a alguma coisa, você estando em Deus, você está pertencendo ao tudo. Você não precisa de mais nada. Que a Bíblia fala que quando nós estamos é, na presença do Senhor, obedecendo ao Senhor, guardando os preceitos dele, fazendo a vontade dele, tendo um tempo de presença com o Senhor, presença, né? Estar ali mesmo, não é estar aqui ou pensando no que eu tenho que trabalhar amanhã, no dinheiro que eu tenho que ganhar, nas correrias que eu tenho que fazer amanhã, né? Mas é um tempo de presença. O Senhor acrescenta nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente vai se perdendo no meio dessa correria, no meio de tantas coisas que nós queremos ter, né? E a gente perde a nossa identidade, que é esse tempo moderno hoje, né? Que nos faz perder essa identidade. E quando nós voltamos, quando nós paramos um pouquinho só que nós paramos e pensamos e refletimos no que nós queremos. A única coisa que vem dentro da gente, você pode parar e pensar, o que você sente é a falta de Deus. Não é ter dinheiro no banco, isso você pode ter o seu carro melhor na garagem, você pode ir ao shopping toda semana, você pode fazer as suas compras, seus filhos podem ter os melhores brinquedos, mas quando você olha para você mesmo, assim, naquele lugarzinho quieto seu, ou na hora que você vai dormir, ou a hora que você vai tomar o seu café da manhã, que você olha lá para dentro de você, que você para assim 5 minutos, 5 segundos que seja. A única coisa que você precisa é do Senhor. É a presença dele, é o aconchego dele, é esse abraço de pai, é a sua origem, é você estar no seu início, né? Todos nós temos um lugar para voltar. Aqui, quando ela falou do filho pródigo, né, quando nós lemos também essa história, ele voltou. Quando ele voltou, o que o seu pai fez, né? Aquela festa. Então, quando nós paramos e demos esse lugarzinho para Deus, damos esse lugar, damos essa primazia para o Senhor se alegra, o Senhor faz festa. E aí tudo que você precisa, o Senhor provê. O Senhor, ele manda pessoas, o Senhor usa pessoas, o Senhor usa você sai na rua, você contempla algo que aí você olha e você fala assim, Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E não precisa muito para você sentir isso, tá? E não aqui não há lei contra apreciar a beleza da vida e desejar ver novas paisagens, né? Mas no veredito eterno que versa contra o abandono dos presentes que foram dados só a nós e que são relegados ao esquecimento. Não é pecado, não é errado você querer algo novo, você querer um trabalho melhor, uma vida melhor, tal, não é pecado. O problema é quando isso se torna mais importante do que você está com o Senhor. Quando isso começa a ser o nosso centro, aí isso vira um problema. Porque nós deixamos o que é o essencial, o que é o original da nossa vida, e nós começamos a dar mais importância a aquilo do que realmente nós precisamos para a nossa vida, que é o nosso diário, que é o nosso sustento, que é o Senhor. Porque sem Ele, nada, 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 nada podemos fazer. Hoje eu estava até ouvindo uma canção, que eu acho que muitos aqui conhecem, tudo é perda, né? Tudo é perda.
tudo é perda se eu não tenho a ti. Então não adianta a gente correr atrás de tantas coisas e perder o essencial, perder as nossas raízes, perder quem nós somos em Deus, porque o Senhor nos criou nada mais além do que ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, né? E, e muitas vezes nós, como mulheres, em meio às nossas lutas de querermos darmos conta de tudo, sermos mulheres autossuficientes, nos perdemos pelos caminhos. Perdemos muitas vezes amizades, nossas origens, né? E perdemos também a nossa identidade. Muitas vezes nós ficamos perdidas, sabe? Eu passei por uma experiência não muito longe que eu me vi tão perdida e eu, e eu queria tanto agradar as pessoas, estar tão inserida num lugar nas pessoas, que eu, muitas vezes, eu me vi tão perdida que eu não sabia nem o que eu gostava mais de comer, porque eu queria agradar as pessoas. E aí eu estava perdi totalmente a minha identidade. Foi quando o Senhor falou: não, peraí, volta aqui, querida, volta à sua aldeia, volta ao seu lugar de origem que eu te chamei para ser. E muitas vezes nós, né, queremos ser tantas coisas hoje e que nós nos perdemos em muitas. E aí, consequentemente, como mulheres, mães, avós, filhas, né, nós nos perdemos e aqueles que muitas vezes olham para nós, porque a todo tempo nós estamos sendo olhadas, seja por um filho, seja por um ente querido próximo, seja uma amiga, seja, sabe, sempre alguém está nos olhando. E aí você fala assim, ah, mas eu, eu vivo a minha vida e não estou nem aí para que as pessoas pensam. Tá, mas aí você fala assim: o que que você está deixando para o seu filho? Que legado que você está ensinando? O que você está ensinando para ele? Você está ensinando ele a amar a Deus acima de todas as coisas? Entregar para ele a sua vida e as demais coisas vos serão acrescentadas? Ou você está ensinando ele a levantar de manhã, sair do jeito que você levantar? Hoje eu não consigo tomar café com você porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, fazer aquilo outro. Ele vai chegar um momento que ele vai olhar e vai falar assim: cadê minha mãe? O que que eu tive da minha mãe? Aí quando chegar, tipo, na sua idade, e aí, o que que ele teve de herança, de momentos, de partilha, de cuidado, né? Porque você só estava correndo atrás do buscar, né? De querer ganhar o dinheiro, e muitas vezes nós pensamos que que isso não é nada. Tipo assim, ah, mas isso não tem importância, ele sabe que eu preciso trabalhar para dar o melhor para ele. Mas muitas vezes os nossos filhos, eles não querem isso. Eles querem só a nossa presença, né? Que é principalmente o nosso auxílio, o nosso conforto, né? E muitas vezes nós nos afastamos de Deus em algum momento da nossa vida. E quando fica tudo desestruturado, quando nós nos afastamos de Deus, nós também não conseguimos dar essa presença para a nossa família, para os nossos filhos, para, né, porque, ou até mesmo assim no nosso trabalho, às vezes você fica com um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa e não consegue concluir nada direito. E quando isso acontece quando nós estamos distante de Deus, porque quando nós estamos desalinhada com o Senhor, a nossa vida também fica desalinhada. E não é só uma coisa ou outra, são todas as coisas. Porque o Senhor fala: buscai primeiro a mim, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas outras coisas fica fora de alinhamento com o Senhor. No dia a dia, nas tarefas do dia a dia, isso refletiu muito comigo, né? Todo mundo sabe aí que a maternidade ela é muito pesada, né?
quando você tem um bebê novo. Imagina você ter um bebê em outro país, longe de toda a sua família, tipo, é só eu e meu marido. O meu marido ficou em casa uma semana, Uma e rede de apoio. a minha mãe ficou menos de 30 dias e voltou, né, pro Brasil, e eu aqui sozinha, né? E assim, foi tudo muito novo para mim, né? Um bebê, eu nunca tive filho, meu primeiro filho. E cuidar de casa, fazer comida, fazer tudo é pesado, sabe? E assim, às vezes as visitas vinham e eu comecei a me cobrar muito, sabe? De ter que manter a casa limpa, de estar sempre bonita, sabe? Dá conta de tudo. Conta de tudo, né? E assim, eu me matava, às vezes assim, sabe? Assim, capengando, custando pra continuar. E um dia o senhor falou comigo, o senhor falou para mim assim, não se perca no processo. O senhor falou para mim muito forte, eu Nossa, tava me perdendo, tipo assim, que eu tava conseguindo, mas eu tava me perdendo. Eu não tava, tipo, aproveitando o momento, sabe? Foi quando sim, eu decidi relaxar, viver um dia de cada vez, fazer uma coisa de cada vez e aproveitar o meu filho, né? Que foi a bênção que o Senhor me deu, né? O meu milagre, né? Vivo. Porque eu tava tão preocupada com o dia a dia, com as coisas, né? Que eu tava esquecendo do que era mais importante, que era aproveitar esse momento, né? Viver esse momento, né? Não estou dizendo que assim que tem que esquecer tudo, né? Mas assim, sim. é muito importante a gente não se perder no processo, né? No E, processo. e até você falando aí dos seus filhos, do filho, né? E muitas vezes a gente também, no dia a dia, né? Acho que principalmente hoje é muito comum, né? A gente acha que a gente tem que estar de tudo, né? Do bom e do melhor para os nossos filhos, né? E elas morrem de trabalhar, para pôr na melhor escola, para dar o brinquedo mais caro, né? E assim, eu acredito fortemente que crianças, elas, mais do que coisas materiais, elas precisam de presença, de amor, né? Que eu acho que conta muito mais assim do que qualquer coisa material. E é isso, né? Voltar tipo ao simples, né? Ao dia a É, dia. voltar ao simples. E muitas vezes a gente faz isso e a gente é tão egocêntrica, eu acho, que a gente fala assim: não, mas eu tô correndo, é pro meu filho, eu quero dar um de melhor para ele, é não sei o quê. Mas lá no nosso íntimo, você quer que as pessoas olhem para você e falem: ela dá conta de tudo, olha, ela é maravilhosa, ela tá dando o melhor pro filho dela. E às vezes a gente também tem que ter sabe, a gente às vezes tem que olhar para a gente e ver se a gente está sendo egoísta, sabe? Ou a gente quer que as pessoas vejam que a gente dá conta de tudo no meio desse processo todo aí, É isso né? mesmo. Eu anotei até uma pergunta aqui. Você é uma mulher que é grata a Deus pelo que você é, ou você está querendo ser o seu pequeno, efetivar o seu pequeno reino aqui na Terra, sabe? Ou você é grata pelo aquilo que o Senhor está te dando, o menos é mais, digamos aqui, ou você quer ser a provedora de tudo, a que dá conta de tudo, muitas vezes, a gente quer ser Deus, né? A gente quer resolver os problemas de todo mundo, a gente quer dar conta de todo mundo, e aí a gente esquece que o Senhor fala: coloca na minha mão, entrega tudo para mim, que no mais eu faço, né? Para as coisas se tornarem leves. E aqui no capítulo 12, no início também, vou ler o versículo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. Olha só, o Senhor já nos deu a receita do que a gente deve encher a nossa mente, encher nosso coração e no que a gente deve pensar. Filipenses 4:8, né? Volte aos valores, né? E a gente ainda pensando e falando, eu lembro que quando nós éramos crianças, eu lembro de um ritual que tinha na minha casa. O meu pai e a minha mãe, a minha mãe era descendente de paraguaia, e o meu pai acostumou com ela a tomar chimarrão, né? Hoje o pessoal do sul aqui toma bastante chimarrão, só que o meu pai e a minha mãe tomavam todo dia de manhã e todo dia de tarde.
E aquele momento já era tipo um ritual, sabe? Cada um já tinha o seu banquinho, a minha mãe já colocava água fervendo, meu pai já pegava a cuia, já ia colocando mate, a gente já pegava o nosso banquinho e cada uma sentava, era eu e minha irmã, e meu pai e minha mãe. E aí eu lembro que o meu pai, a gente sentava e meu pai começava a contar as histórias, sabe? As histórias assim do meu vô, da época que ele morava na fazenda, quando ele conheceu a minha mãe, quando eles se casaram, como que foi. E todo dia era aquele, sabe, aquele ritual, aquelas coisas. E ali, com aquela conversa simples deles, com aquele jeito, eles ensinavam muita coisa para gente, sabe? Ensinava o valor de estar junto, o valor de uma coisa que ele falava muito e que eu levei isso para a vida. Ele falava, e ele contava a história do meu vô, de venda de gado, e de não sei o quê, que naquela época não precisava assinar papel, que o negócio era tudo no bigode, taraná. E ele falava que o meu vô era muito que meu avô, quando falava uma coisa, era aquilo, e que não mudava, e que pagava as dívidas certinho, que não ficava devendo para ninguém, que o que a gente tem hoje em dia, naquela época ele falava, né? O que a gente tem hoje é o nome, por isso que não pode sujar o nome, que é o que você tem, e isso você tem que levar para a sua vida. Sabe, aquilo ficou comigo, e eu assim levo isso para a vida. Às vezes, algumas coisas acontecem na vida da gente que, às vezes, sei lá, você, por exemplo, você não tem dinheiro para água esse mês, já aconteceu comigo. E aí fica duas águas vencidas e tal. E aquilo me agoniava, porque eu lembrava daquilo que meu pai falava lá na infância. O que você tem de mais precioso é o seu nome, sabe? O que você precisa, você não pode deixar de usar o seu nome. Então, isso eu levei para a vida. Algo que ele me ensinou lá na infância. E eu sei que cada uma aqui, se for parar para contar uma história, vai ser uma assim, né? Porque é algo que a gente ouviu lá, é um valor que o meu pai me ensinou, sabe? E hoje eu lendo aqui esse capítulo 12, quem não leu ainda, leia, porque ele é maravilhoso, né? Na verdade, o livro inteiro é maravilhoso, muito, muito maravilhoso mesmo. E, e aqui ela narrando esse capítulo 12, ela fala contando a história de uma mulher, né, uma escritora famosa, e quantas coisas aconteceu na vida dessa mulher, e para que o sucesso chegou até ela, né? Muitas vezes nós queremos fazer coisas, pegando um gancho no capítulo anterior, assim, algo grande para sermos notadas, né? Muitas vezes as pessoas querem ser cantores famosos, jogador de futebol, acabou a Copa agora, né? Querem ser jogador de futebol famoso, as crianças sonham com isso e aquele negócio, e quer ser um lutador, quer ser algo assim. Só que quando, por exemplo, você tem um talento, você tem um chamado, e não precisa você fazer com muito esforço, sabe assim? A coisa quando é de Deus, a coisa quando é para acontecer, é uma coisa leve, sabe? Você não precisa fazer um grande esforço para as coisas acontecerem. Não que seja fácil, não que você não vai ter que, tipo, se você quer ser um médico, lógico, você tem que estudar, né? Você não vai ser médico, eu tenho o dom da medicina, eu sei que é isso desde pequena, então o senhor vai fazer. Não, você tem que estudar também. Mas as coisas vão acontecendo, sabe? Cada dia, cada dia algo acontece para te levar a chegar até aquele determinado sonho, né? Cada passo vai ser gradativamente, vai ser fácil,
sabe por quê? Porque você está com a sua vida entregue para o Senhor e Ele vai trabalhando na sua vida, né? Hoje eu estava compartilhando com uma amiga, a filha dela vai realizar um sonho que ela diz que tem desde a infância, que era fazer um intercâmbio, que era estudar passar um período estudando, e ela vai concretizar agora esse sonho, sabe? Mas o que que ela fez? Ela vendeu as coisas, ela fez bolo, ela fez torta, ela fez rifa, sabe? Para conseguir agregar, juntar esse recurso financeiro para ela ir, mas ela vai, né? Só que não é uma coisa pesada, sabe? É algo alegre. Muitas vezes você quer estar num lugar e não é para você estar ali, mas porque a, como se diz, né? A manada tá indo, você quer ir também. E aí aquilo se torna pesado, fadigante, né? É algo muito. Você fica carregando algo que não é seu, sabe assim? E aí, quando essa escritora, né, ela compartilhou aqui que ela escrevia os seus manuscritos, ela tinha suas, como se diz assim, o seu estojo de lápis, as suas coisas, tudo. E quando começou a acontecer, ela simplesmente começou a escrever, começou a ficar conhecida, e assim foi, né? Muitas vezes, em tudo isso que acontece, ela poderia ter esquecido da mulher que ela era, né? E ela era uma mulher de família, ela tinha filhos, só que ela não esqueceu, né? E muitas vezes o que acontece hoje é que quando temos, nós alcançamos o nosso sonho, alcançamos algo que nós colocamos que é algo assim, eu consegui, vou ser vamos continuar aqui na linha da medicina. Hoje eu sou uma médica famosa, eu faço N cirurgia, sou conhecida na minha cidade e tal. Você esquece de quem você foi, você esquece os valores que seu pai te ensinou, você esquece o que é ser de ter boa fama, ter um nome, sabe, zelar por aquilo que você aprendeu. Hoje nós vemos em muitos lugares muitas coisas acontecendo, médico sendo comprado para dar laudo não sei para quem, enfermeiro sendo comprado sabe, até mesmo matando pessoas dentro de hospitais. Tudo isso e é só para ter dinheiro, né? Ter fama, vai passando por cima de valores, por cima de pessoas, esquece quem está do seu lado, quem um dia foi importante para você, né? E aí as coisas começam a ter preço em vez de ter valor, sabe? E eu lendo isso aqui hoje, e eu fiquei pensando em tudo isso, como muitas vezes a gente dá valor em coisas tão inúteis, sabe? E nos esquecemos de tudo aquilo que a palavra nos ensina, o nós sermos mulheres valorosas, sabe? Assim como a Bíblia fala, muitas vezes nós nos esquecemos para que o Senhor nos chamou como mulher. Ser mulher é algo muito, muito assim, é algo. O Senhor nos tem como princesas dele, nós somos chamadas para gerar vidas. Né? Nós somos importantes para o Senhor, que através de nós geramos vida. Essa humanidade toda, tá aí, foi através de uma mulher, né? E às vezes a gente esquece disso, porque a gente acha isso tão pequeno, sabe? Às vezes a gente não para pensar naquilo que tem valor para a gente. Aí a gente quer ser grandes coisas e tal, ter grandes projetos. Não que o senhor não possa fazer. Sim, hoje nós temos mulheres maravilhosas, mulheres pilotas de avião, mulheres médicas, mulheres que salvam vidas, mulheres que estão lá no meio da guerra, né? Que tem lá tem países aí que as mulheres também são soldadas e vai para a guerra. Nós temos mulheres maravilhosas,
Mas muitas vezes a gente esquece para que nós fomos chamadas, sabe? Que o simples também tem valor por Senhor. Que você, por exemplo, deixar o seu problema em casa, deixar a sua dor em casa e ver a sua amiga que está precisando, ou escutar, pelo menos escutar, sabe, o que a sua amiga está passando, se colocar no lugar do outro. Hoje, falando em poesia, né, que ela é uma escritora poética, de poesias, e aqui ela fala, até cita um poema aqui, né, Todas as Vidas, e que lá naquele poema ela simboliza muito a empatia universal, né, que a empatia é você se colocar no lugar do outro. Hoje nós sabemos assim, o mundo, a Bíblia fala que o mundo já é do maligno, né? Muitas vezes nós perguntamos, mas por que que isso está acontecendo? Por que que Deus deixou acontecer isso? Não é que, né? Mas é algo que está ali, o bem e o mal, ele existe. Assim como existe Deus, existe também o inimigo das nossas almas. E ele está aí para matar, roubar e destruir. E se nós nos esquecemos de quem nós somos no Senhor, as coisas só vão piorar mesmo, sabe? O Senhor, ele nos leva sempre a pensar e nos colocar, porque isso é o que o Senhor ensinou, é o primeiro mandamento: ama ao teu Deus é, acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como mudar isso. Isso é um mandamento que foi o primeiro mandamento que o Senhor deixou. Então, é essa resiliência, é nós nos colocarmos no lugar do outro, é nós nos colocarmos no lugar da outra. Hoje em dia, esses dias, uma amiga minha falou assim: as mulheres são tão desunidas, sabe? Porque as mulheres, muitas vezes, elas não se colocam no lugar da outra. Quando acontece alguma coisa, a mulher fala assim, mas a culpada é a mulher e tal. E, e aí a gente, sabe, vai perdendo a essência das coisas e começa a julgar o outro, não, porque ela deveria ter feito assim, porque ela fez assim, porque ele foi assim, porque a fulana foi assim, e a gente esquece realmente para que nós fomos chamadas, e foi para amar. E depende tudo assim do nosso olhar, como nós olhamos para as coisas, sabe? Se nós olhamos as coisas com maldade, vai ser maldade. Se nós olhamos as coisas com desdém, vai ser com desdém. Não tem importância, e tanto faz, sabe? Às vezes você sente assim de fazer uma oração por uma pessoa, ou até mesmo mandar uma mensagem para alguém. Nossa, hoje eu amanheci com a Sara no meu coração, acho que eu vou mandar uma mensagem. Aí você fala, não, aí você já começa a fazer outra coisa, você já até esqueceu. E às vezes a Sara está precisando só de um oi, como é que você tá? Quer que eu ore por você? Tá precisando de alguma coisa, né? É, e aí às vezes a gente se perde no meio de tudo isso, vai passando os dias e você esquece de realmente quem você é, né? E tudo se resume em deixar morrer o nosso eu, deixar morrer o nosso ego, que muitas vezes você só pensa em você, né? Você só quer a sua dor, você só quer que olhem para você, mas você esquece que às vezes também o outro está passando pelo o que você já passou. Às vezes a palavra que você vai ser usada para falar com aquela pessoa, ela está passando naquele momento, mas talvez seja algo que você já passou. Então, nós temos que ser mais sensíveis, sabe? No que o Senhor fala conosco, né? E muitas vezes nós temos que deixar essas coisas que nos pesa, sabe? Muitas vezes nós temos que deixar essas amarras mesmo, assim, e olhar com carinho para outra, né? Para o outro, no caso. E para nós sermos essas mulheres valorosas, eu quero só ler esse pedacinho aqui. É preciso ser uma mulher extremamente valorosa para ficar em um hospital frio com uma criança, para pregar botões durante a madrugada, para acompanhar o desempenho escolar,
mesmo quando não se teve estudo. Só um gesto heróico faz alguém optar pelo dom de consolar, ainda que esteja cansada demais. Barbear um pai idoso e consertar um móvel de família são glórias silenciosas, né? São glórias que às vezes pode ser nada, mas são essas heroínas que o Senhor quer, né? Quer que nós sejamos, né? Deus deseja que nós sejamos simples, né? O Senhor quer que nós deixamos o eu morrer mesmo, porque eu acho que hoje em dia nós queremos ter muitas coisas, queremos agradar o nosso eu, queremos que o nosso ego seja elevado, porque você é boa nisso que você faz, e esquecemos essas coisas simples, sabe? Então, esse capítulo aqui falou comigo sobre isso, sabe? Que o reino importa, as pessoas importam, o nosso próximo importa. E às vezes até nós mesmos esquecemos de nós mesmos, sabe? Não olhamos para nós, não olhamos para nós com carinho. E às vezes a gente se cobra muito em fazer, em resolver, e, e a cuidar, e querer resolver tantos problemas, e nos esquecemos de nós mesmos, sabe? E o Senhor também me fez olhar assim para mim, com amor, com carinho, com resiliência, sabe? Me acolher, né? Então a gente também tem que se acolher, porque nos acolhendo, o Senhor está nos acolhendo. Quando ele faz essa luzinha, que é o Espírito Santo, falar ao nosso coração, ei, para, olha para você, se acolha, cuida de você, cuida de você, cuida do seu próximo como você cuida de você, sabe? Eu quero que vocês me entendam assim. Então, para você cuidar também do próximo, você tem que cuidar de você, porque você cuidando de você, você consegue cuidar do seu próximo. Então, hoje foi esses 2 capítulos, né? E só para encerrar, eu vou ler esse último versículo que diz assim: há acréscimo de promessas à vida daquele que buscar primeiro o reino de Deus. Tá em Mateus, capítulo 6, versículo 33.